Essa é a minha carteira de trabalho. Aqui estou com 20 e poucos anos, cabelo quase que raspado. E aqui, nessa outra página, não sei se vai ser possível ver direito. Eu vou esconder alguns números aqui, ó. O meu nome está aqui, bem difícil de ver. É meu registro no Ministério do Trabalho, meu registro de jornalista. O colega, com todo o direito aí, colocou uma mensagem para mim questionando se eu sou jornalista de verdade ou algo do gênero, né? Dizendo que tá mais para palpiteiro. A profissão realmente ela tomou um rumo bastante desgastante e tirando um pouco da essência do sentido do jornalismo. No fundo sempre foi assim, mas antigamente era muito discreto e sempre existia um favorecimento ali de uma notícia, de tirar uma palavra mais pesada para alguns e aumentar o peso do acontecido para outros, principalmente na política. Muito antiético, obviamente, mas de uns tempos para cá a coisa desandou de tal maneira que nem dá para dizer mais que é jornalismo. As pessoas são viciadas em notícias, né? O que por um lado é um aspecto bastante negativo, porque é efêmero, a notícia passa, a pessoa se acha informada porque ficou sabendo de alguma coisa, mas ela não sabe os conceitos das coisas, das ideias, tanto no campo da filosofia, como da política, como da economia. E isso é que deveria ser o mais importante, isso deveria ser a primeira base do jornalismo ali, depois informa, olha, diante dessas teorias, a informação que está acontecendo tal, isso pode ir para aquele lado, mas infelizmente o dinheiro fala mais alto, essas pessoas, boa parte delas se venderam, a grande mídia aí, dependendo da notícia, como meio de arrecadar e de ter audiência, acabaram se vendendo. O quanto se venderam, quem se vendeu é difícil de informar, mas na verdade nem é tão difícil assim quando você tem um bom entendimento das coisas, dá para perceber bastante. E aí é claro, se não é para ser opinativo e não deveria ser, né, devia ser só uma notícia, aconteceu tal coisa, isso é prerrogativa, como o caso do vídeo que eu divulguei ontem do Sérgio Camargo, prerrogativa do cargo dele é escolher quem vai trabalhar com ele, são cargos de confiança ali da fundação. E aí a justiça meio que proibiu ele de contratar e demitir, meio que colocando ele como uma rainha da Inglaterra ali na situação. Acontece que quando você simplesmente dá uma notícia, as pessoas elas ficam sem saber o que está acontecendo no entorno. Se todo mundo estivesse fazendo isso, se todas as emissoras, se todos os canais de internet, revistas eletrônicas, se todo mundo estivesse fazendo o correto, aí obviamente seria uma grata satisfação poder fazer o mesmo. Mas se 99% da grande mídia aí está fazendo mais uma propaganda negativa ou positiva de A ou B, se ela está mais preocupada ali em arrecadar dinheiro e passar a mão na cabeça do governador, por exemplo, que aumentou impostos e ajuda aos produtos ficarem mais caros, e ninguém fala nisso, né? Então, se ele aumentou impostos em plena pandemia de inúmeros produtos, vai lá pesquisar, é óbvio que eles vão ficar mais caros. Não existe milagre, certo? Mas a mídia não fala disso, porque não interessa, porque obviamente ela deve estar recebendo muita verba de marketing, tudo oficialmente, tudo legalmente, então não é nenhuma acusação que vai gerar alguma investigação, né? Pode ser antiético, mas talvez eles já saibam bastante como fazer bem isso, de maneira a dar uma ar de legalidade, a coisa de ninguém consegue impedir que isso ocorra, apesar de ser bastante antiético. Então sim, infelizmente ou não, estou até ampliando um pouco o sentido da frase que o colega colocou aí no canal. Aliás, agradeço, é um direito seu de contestar, de perguntar. Sim, sou jornalista de formação. Lula, junto com Gilmar Mendes, se não me engano, derrubaram a necessidade de que se haja um diploma para exercer a profissão, o que foi mais uma aberração a fim de facilitar a desinformação, facilitar com que eles se utilizem da capa, né, da áurea de do jornalismo para divulgar fake news. São fake news oficiais, é um tipo de ministério da verdade, só é verdade aquilo que eles dizem. Tudo que estiver fora. Houve aí um caso de uma grande empresária de uma loja, de uma rede de lojas com nome de mulher,
que eu, nessa hora, eu não gosto de falar o nome, comprou um site de notícia e a primeira notícia que ela deu numa entrevista dela, a primeira informação foi que o que está fora da mídia é mentira. Olha só, isso é Ministério da Verdade. Eles querem enfiar na tua cabeça, a goela abaixo, qualquer coisa que interesse a eles e você tem que aceitar. Lembrando que essa pessoa está sendo cogitada para ser vice daquele bandido lá que já foi presidente, que você sabe muito bem quem é também. Eu estou até sendo cuidadoso em falar esses nomes para não incorrer aqui em algum erro ou sofrer algum processo. Então sim, que bom que o colega questionou, agradeço estar seguindo o canal. E aqui eu estou dando palpite em algumas coisas assim. Se todos fazem isso nos outros canais, talvez você já esteja tão acostumado que não perceba. Agora, uma coisa é certa, tá? Eu vejo grupos de pessoas, quando interessa, apoiam a mídia, né? Não estou dizendo que é o caso do colega, que eu não sei qual que é a orientação dele. Mas que acontece o seguinte, se hoje a mídia está atacando, né, o lado A e defendendo, escondendo os podres do lado B, e amanhã surge um lado C, que é o lado que de repente é uma parte da qual você defende, e ela começar a atacar, você vai ver que quando a pessoa, o órgão ali, a imprensa de modo geral é antiética, hoje ela vai ser amanhã também. Ela tem uma forte tendência a puxar a sardinha para o lado dela em todos os momentos. Às vezes vai ser mais ou menos favorável ao que você pensa e às vezes vai atacar quem você defende. Não tenha falsas ilusões com relação à ética desse pessoal, porque infelizmente o caso está muito desandado. E aí, para compensar um pouco, eu acabo aqui sim dando os meus palpites, tentando misturar um pouco, dando notícia, informação. Se possível, às vezes eu mostro a teoria ou a base das ideias que estão apontando aquele raciocínio, para tentar te ajudar a formatar uma ideia. E essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, que você tenha condições de você, por si mesmo, decidir qual é a verdade nessa história toda, já que todos têm apontado lados diferentes, informações diferentes. E aí você tem que ter essa capacidade, desenvolver essa capacidade de chegar a uma conclusão. Obrigado por você seguir meu canal, obrigado por você dar os minutos da sua audiência, divulgue o canal, passe adiante. A tentativa é uma tentativa justa dentro da realidade que se apresenta hoje. Não é a realidade que eu gostaria, certo? Eu gostaria que o jornalismo fosse realmente bastante ético e seguisse as prerrogativas da própria profissão, mas não é o que está acontecendo.